Bora. Salve traders! Taislan Trader na área aí. Salve pessoal, todo mundo bem, todo mundo legal aí. Show demais, prazer aí pessoal. Vamos embora aí mais uma aula top aí. Vamos continuar lá a aula de ontem, fazendo um resumo aí. Só passando aqui para dar uma olhada nos gráficos aqui rapidinho, pessoal. Dá uma olhada aqui nos gráficos, pessoal. Vamos dar uma olhada nas notícias, pessoal, que S&P 500 atinge recorde com impulso da Netflix e ações de chip. Então, a Netflix, aí, ó, tem notícia estourada aí, pessoal. Setor de aviação busca soluções urgentes para interferências em GPS. Show. Petróleo fecha em alta com queda de estoques nos Estados Unidos. Estimas General Motors vai investir 7 bi no Brasil até 2028. Show! Olha para você ver, número de usuários de plano de saúde passa de 51 milhões em 2023. Então a gente já está carregado de notícia aí. Microsoft se torna a segunda empresa a história a atingir avaliação superior. TCU libera governo e renova concessões de energia apto por Forbes. Vamos ver que a Forbes, pessoal, pré-mercado, queda do Bitcoin é destaque em dia de poucos dados econômicos. Show, há 3 horas que o mercado adicionário está em nível recorde, mas o cenário só vai piorar a partir de agora. Deflação na China, então a gente vai ficar aí nas possíveis vendas do mercado. A gente vê aqui notícias aí impactantes no mercado, atinge recorde. Vamos lá, o S&P 500 aqui a gente já está com ele aberto aqui, o S&P. Vamos olhar ele aqui, ó. Atingiu recordes aí, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui junto com a gente. Dia, vamos botar ele no diário. Maria, no diário, no mês. Bota ele no diário aqui. Isso só deu essa perna. Olha aí. Olha aí, pessoal. Olha o tanto que isso subiu. Será que esse é o S&P? É porque as siglas, espera aí, deixa eu ver aqui. S&P Cash Index. É esse mesmo. Olha, vem para recordes máximos aí, pessoal. O tanto que isso subiu. Nossa. Olha. Show, show. Então vamos lá para a aula, pessoal. Falamos um pouco sobre notícias do mercado aí impactante, né? O mercado, o mercado abriu agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que o mercado abriu agorinha. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Juntos. O que aconteceu com esse mercado? O mercado abriu agora. Vamos ver se o S&P também abriu agora. No 1 tá dando uma forte queda. Acho que abriu agora, viu, pessoal? Aí. Show, show. Bora pra cima então.
Mercado aí com boas notícias aí, pessoal. Então vamos para nossa aula aí. A gente estava falando sobre análise técnica e price action e também análise técnica aplicada a diferentes diversões de tempo, pessoal. Então, aqui a gente está estudando sobre. Só um minuto, pessoal. Show, show. Só um minutinho. Convidando aqui. Então vamos lá, pessoal. A gente parou aqui na flexibilidade e adaptabilidade da análise técnica, né? Então, a gente já viu um dos principais pontos positivos da análise técnica é seu poder de adaptação à prática a qualquer meio de negociação e dimensões de tempo, né? A gente vê que a flexibilidade da análise técnica entre tempos é muito bom em gráficos, né? No tempo de 1, de 3, de 5, de 15, né? Até de 3 segundos a gente vê aí que a adaptabilidade é um pouco melhor. Então a gente estudou aí esse passo aí e a gente veio aqui análise técnica aplicada a diferentes meios de negociação. Então vamos lá, dar continuidade aí à nossa aula aí, pessoal. Então vamos juntos fazer essa aula aí show que tá muito bom mesmo, tá muito legal, tá fazendo todo esse estudo aí com vocês. E lembrando que quem destacar aqui nas aulas vai poder estar operando comigo junto aí, viu? Vou estar disponibilizando um bônus para você estar operando junto comigo aí, vai ser bem legal mesmo, a gente vai alavancar bastante a banca aí. Então vamos lá para a aula show, análise técnica aplicada a diferentes meios de negociação. Então vamos lá. Os princípios da análise gráfica se aplicam a ações e futuros. Na verdade, a análise técnica foi aplicada primeiro ao mercado de ações e depois adaptada ao de futuros. Com a criação do índice futuro, a linha divisória entre essas duas áreas estão desaparecendo rapidamente. Os mercados internacionais de ações também são mostrados em gráficos e analisados segundo os princípios técnicos. Veja a figura futuros financeiros. Futuros financeiros inclui o mercado de taxa de juros e moedas estrangeiras, tornando-se muito populares na última década e provaram ser excelentes objetos para análise gráfica. Os princípios técnicos têm um papel a desempenhar na negociação de opções, e as previsões técnicas também podem ser usadas com grande proveito em processos de Eldgin. Muito. Então a gente vê aqui, né, o gráfico, né, pessoal? Será que eu estou pulando? Pera aí, pessoal, será que eu estou pulando? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente vê aqui, né, análise gráfica, né, pessoal? Não sei se eu tô não. Análise técnica aplicada a diferentes dimensões de tempo. Previsão econômico, tecnicografista. Em breve, a comparação da análise técnica em ações e futuros. Hoje foi muito corrido, pessoal. Não deu para me chegar e preparar a aula, não.
Então vamos lá, pessoal, só um minuto aí. Já a gente passou a gente parou no 26, é isso mesmo, pessoal. Show. Então vamos lá, peço desculpa o pessoal aí, só dando uma conferida aqui no estudo, viu? A gente vai chegando aí, vamos embora que bora, fazendo acontecer aí. Então aqui a gente vê um gráfico, né? A bolsa de valores japonesa bem representada em um gráfico, como a maioria das bolsas de valores em todo o mundo. Então a gente vê o gráfico de Tóquio, né? A gente vê esse gráfico aí chinês, é, tem, como JPY, né? A gente conhece muito por esse nome, pessoal. Mas vamos lá. Aula corrida hoje, cheguei atrasado, pessoal, mas estão valendo aí o conteúdo. Vamos pra cima aí. Show. Vamos pra cima. Então, análise técnica aplicada às diferentes dimensões de tempo. Vamos lá então aplicar esse conhecimento aí. Outro ponto positivo da abordagem gráfica é a capacidade de lidar com diferentes dimensões de tempo. Então a gente vê aí que a análise gráfica ela te dá a capacidade de lidar com diferentes dimensões de tempo, correto, pessoal? Quer o usuário esteja negociando de acordo com pequenas mudanças de preço durante o dia para fazer day trade ou negociando de acordo com a tendência intermediária, os mesmos princípios se aplicam a uma dimensão de tempo muitas vezes ignorada. É a previsão técnica de longo alcance. A opinião de alguns setores de que gráficos são úteis somente no curto prazo não procede. Alguns profissionais sugerem que a análise fundamental deve ser usada em previsões de longo prazo, com fatores técnicos limitados ao timing de curto para de curto prazo. Ocorre que a previsão de longo prazo, usado em gráficos semanais e mensais de vários anos, provou ser uma aplicação extremamente útil dessa técnica. Show, então vamos lá. Análise técnica aplicada a diferentes dimensões de tempo, né, pessoal? Então a gente vê aí que a abordagem gráfica é a capacidade de lidar com diferentes dimensões de tempo, né, que o usuário está negociando de acordo com pequenas mudanças de preço durante o dia para fazer day trade ou negociações de acordo com a tendência intermediária. Então a gente vê aí que a pessoa que estuda o gráfico, que tem muito tempo gráfico, também são úteis no curto prazo, não só que confirmando também a previsão técnica de longo alcance. Vamos ler aqui, uma dimensão de tempo muitas vezes ignorada e a previsão técnica de longo alcance. Os mesmos princípios se aplicam a uma dimensão de tempo muitas vezes ignorada e a previsão de técnicas de longo alcance. Então a gente sabe que o trader que é grafista ele também pode operar no curto prazo e pode fazer análises também
para um tempo maior, né, pessoal? A gente vê aí esse conceito aí. Vamos embora lá. Filosofia da... Depois que os princípios técnicos discutidos nesse livro forem bem compreendidos, eles proporcionarão ao usuário uma enorme flexibilidade em termos de sua aplicação, tanto no ponto de vista do meio a ser analisado, quanto da dimensão de tempo a ser estudada. Então aqui fala que depois que a gente aprender essa matéria aí, pessoal, a gente vai ter noções de tempos gráficos aí para a gente estar operando com maior facilidade. É isso que eu compreendi aí. Vamos embora. Previsão econômica. A análise técnica também desempenha um papel na previsão econômica. Por exemplo, a direção dos preços de commodities revela algo sobre a direção da inflação. Ela também nos dá pistas sobre a solidez ou fragilidade da economia. O aumento dos preços da commodities geralmente indica uma economia mais forte e aumento da pressão aumento da pressão inflacionária e sua queda geralmente é uma advertência de que a economia está desacelerando junto da inflação. A direção das taxas de juros é afetada pela tendência das commodities. Como resultado, o gráfico dos mercados de commodities como ouro e petróleo, juntos de títulos de tesouros, podem nos revelar muito sobre a solidez ou fragilidade da expectativa econômica e inflacionária. E a direção do dólar norte-americano e futuro em moeda estrangeira também proporciona uma orientação antecipada sobre a solidez ou instabilidade da perspectiva econômica globais. Ainda mais impressionante é o fator que as tendências desses mercados futuros geralmente aparecem muito antes de se refletirem nos indicadores econômicos tradicionais, que são divulgados mensal ou trimestral e geralmente nos diz o que já ocorreu. Como o nome sugere, mercado futuros geralmente nos dão insights sobre o futuro. O índice da Bolsa de Valores S&P 500 há muito tem sido considerado como um importante indicador econômico oficial. Um livro de um dos maiores especialistas do país sobre ciclo econômico, Léo Ding, indicador Ford, 1990, principais indicadores para os anos 1990 em tradução livre, Morey, apresenta um argumento convincente sobre a importância das tendências de commodities, títulos e ações como indicador econômico. Esses três mercados podem ser analisados empregando-se análise técnica. Falaremos mais sobre o assunto no capítulo 17. A lição entre ação e futuros, a ligação entre ação e futuros. A gente tira aqui no contexto, então, pessoal, igual hoje a gente estava vendo sobre o S&P 500, né? Saiu uma notícia aí que ele bateu tetos recordes aí, né? Então, geralmente nos dá como eu posso falar para vocês? Então a gente viu que a tendência do índice bateu recordes futuro e ela também nos dá a pista da solidez ou fragilidade da economia, né? Então, se a economia está altíssima,
o índice S&P 500 batendo recordes aí, a gente acabou de ver a notícia, então a gente sabe que tem uma solidez, né? Não tem uma fragilidade. O mercado está batendo metas recordes, então a gente percebe aí que o mercado está numa solidez, né? Isso foi muito bom a gente ter estudado isso, porque a gente pôde aplicar agora. A gente acabou de ver a notícia aqui, ó, S&P atinge recorde de impulso de Netflix e ações de chips. Então a gente vê que esse mercado, a gente vai saber dele sobre isso, sobre essas notícias. Então vamos lá. Então eu vou fazer um pequeno spoiler aqui. Então vamos embora. Ela também nos dá pistas sobre a solidez ou fragilidade da economia. O aumento dos preços da commodity geralmente indica uma economia e aumenta da pressão e aumento da pressão inflacionária. E sua queda geralmente é uma advertência de que a economia está desacelerando junto à inflação. Então a gente vê o mercado aí batendo recordes, então a gente deixa de pensar que o mercado está desacelerando e está sim acelerando, batendo recordes. A direção das taxas de juros afetada pela tendência de commodities. Commodities, quem não sabe, pessoal, são todos aqueles grandes investidores aí no ramo agropecuário, aqueles plantadores, commodity é todo, como que eu posso falar? O nicho de feijão, de arroz, de soja, de milho, de toda essa estrutura aí que leva alimentícia, né? Mas tem assim como alimentícia engloba todo petróleo, gás natural, energia. Então a gente tem aí essa interligação aí. Como o seu resultado gráfico, como resultados gráficos dos mercados de commodities como ouro, petróleo, junto de títulos de tesouros, podem nos revelar muito sobre a solidez ou fragilidade da expectativa econômica inflacionária, a direção do dólar no norte-americano. Então a gente viu aí, ó, o indicador da bolsa. Então a gente vê que o indicador, o S&P 500, tem sido considerado como um importante indicador econômico oficial, né? A gente viu aí que então se o mercado tá aí batendo recordes é porque a gente está acelerado aí, a gente está tendo muita solidez no mercado, então a gente tem muita volatilidade. E vamos lá então, pessoal, a ligação entre ações e futuros. Técnicos ou grafista, técnico ou grafista. Há diferentes títulos usados pelos profissionais que utilizam abordagem técnica. Analista técnico, grafista, analista de mercado e analista visual. Vamos lá, pessoal. Então a gente está aqui na correlação técnico ou grafista. A gente aqui vai estar. Vamos lá de novo. Há diferentes títulos usados pelos profissionais que utilizam a abordagem técnica, analista técnico, grafista, analista de mercado e analista visual. Até recentemente, todos tinham praticamente o mesmo significado. Contudo, com o aumento da especialização no campo, tornou-se necessário estabelecer mais diferenças e definir os termos com mais cuidado. Como até a última década quase todos os analistas técnicos se baseavam no uso de gráficos, os termos técnicos e grafistas tinham o mesmo significado. Hoje isso não é necessariamente verdade. Vamos lá. A área mais ampla da análise técnica está sendo cada vez mais dividida entre dois tipos de profissionais.
o grafista tradicional na falta de um termo melhor, técnico em estatísticas. Então vamos lá, pessoal. A área mais ampla da análise técnica está cada vez mais dividida em dois tipos de profissionais. O grafista tradicional, né? Vamos separar aí isso com vírgulas aí. O grafista tradicional, na falta de um termo melhor, técnico em estatística. Reconhecemos que muitas das funções se sobrepõem e que até certo ponto a maioria dos técnicos combina as duas áreas. Como no caso técnico versus o fundamentalista, a maioria parece se inserir em uma ou outra categoria. Quer o grafista tradicional use ou não trabalho quantitativo para suplementar sua análise. Os gráficos continuam sendo a principal ferramenta de trabalho. O resto é secundário. Por necessidade, a elaboração de gráficos continua sendo algo objetivo. O sucesso da abordagem depende quase sempre da habilidade do grafista. E o termo art charging tem sido usado nessa abordagem porque interpreta um gráfico e, em grande parte, uma arte. Art charging, chique, né? Por outro lado, o analista estatístico ou quantitativo pega esses princípios objetivos e os quantifica, testa e otimiza como objetivo de desenvolver sistemas mecânicos de negociação. Esses sistemas ou modelos de negociação são então programados em computadores e geram sinais mecânicos de compra e venda, e variam do simples a muito complexo. Entretanto, o intuito é reduzir ou eliminar completamente o elemento subjetivo humano da negociação, a fim de lhe conferir um caráter mais científico. Esses estatísticas podem ou não usar gráficos de preço em seu trabalho, mas são considerados técnicos desde que se limitem a estudar ações do mercado. Fiquei meio complexo agora. Até mesmo os técnicos em computação podem ser divididos em grupos que preferem sistemas mecânicos ou abordagens da caixa preta, e os que usam a tecnologia da computação para desenvolver indicadores técnicos melhores. Estes último grupo controla a interpretação desses indicadores e também o processo de tomada de decisão. Uma forma de diferenciar o grafista e o estatístico é dizer que todos os grafistas são técnicos, mas nem todos os técnicos são grafistas. Embora esses termos sejam usados intercambiavelmente em todo este livro, devemos lembrar que a elaboração de gráfico representa apenas uma área de um tópico mais amplo da análise técnica. A gente vê um resumo aqui, pessoal, que o grafista ele analisa mais os padrões gráficos e o analista estatístico ele opera mais ali por mecanismos de
de previsão de mercado. Então a gente tem uma ideia. O grafista ele analisa padrões gráficos. E o mais técnico usa em computação, pode se dividir esse grupo, né? E prefere sistemas mecânicos. Então, às vezes o cara técnico em gráfico, ele sabe padrões gráficos, ele também pode usar também da mecânica, né? Mas o técnico ali, ele usa proporções, média, estocástico, MACD, volume, vários tipos aí de análises programáveis para tirar a sua estatística. A gente vê muito isso aí. Uma breve comparação da análise técnica em ações e futuros. Boa, aula muito boa. Show. Uma breve comparação aí da análise técnica em ações e futuros. Gente, muito boa essa aula aí. Uma pergunta feita com frequência é se a análise técnica aplica ao futuros. É a mesma que aplica ao mercado de ações. A resposta é sim e não. Os princípios básicos são os mesmos, né? Mas há alguma diferença significativa. Os princípios da análise técnica foram aplicados primeiro a previsões do mercado de ações e só depois adaptado ao mercado de futuros. A maioria das ferramentas básicas, gráficos de barra, de ponto e figura, padrões de preço, volume, linha de tendência, médias móveis, osciladores, por exemplo, um exemplo é usada nas duas áreas, e qualquer pessoa que tenha aprendido esses conceitos em relação a ações ou futuros não teria muita dificuldade em se adaptar ao outro lado. Entretanto, há algumas áreas que têm mais a ver com a diferença da natureza das ações e dos futuros do que com as ferramentas em si. A gente vê aí, pessoal, que primeiro a análise técnica era aplicado realmente aí nas ações. Petrobras, Vale, vários tipos aí, Apple. Primeiro se foi criada essa análise para assim a gente ter um maior, era um maior conceito usar em ações. Só que as ferramentas também foram se desenvolvendo para o padrão futuro. A gente tem aí essa correlação, então chama correlacionar um ativo com o outro, né? Então, a gente tem esse lado aí também dessas ferramentas em si. Só uma questão aqui, entretanto, há algumas áreas que têm mais a ver com a diferença da natureza das ações e dos futuros do que com as ferramentas em si. A gente fica com esse conceito aí. Uma coisa também que eu queria só, os princípios da análise técnica foram aplicadas primeiro a previsões do mercado de ações, é para ficar isso aí gravado com vocês, e só depois adaptado ao mercado de futuros. A maioria das ferramentas básicas, gráficos de barra, de ponto e figura, padrões de preço, volume, linhas de tendência, médias móveis e osciladores, por exemplo, é usada nas duas áreas. Então, a gente vê aí que essa gama de ferramenta ela é aplicada nas ações
e também nos futuros. E qualquer pessoa que tenha aprendido esses conceitos em relação à ação ou futuro não teria muita dificuldade em se adaptar a outro lado. Entretanto, há algumas áreas que têm mais a ver com a diferença da natureza das ações e dos futuros e do que com as ferramentas em si, pessoal. Show! Aula show! Toma aí, fazendo esse aulão massa. Show, então, estrutura de preço. A estrutura de preço. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aí na estrutura aí. Vamos embora. Só um minutinho. Show. Show. Então vamos lá. Só um minutinho aqui, pessoal. Então bora lá. Estrutura de preço. A estrutura de preço de futuros é muito mais complicada que a de ações. Então vamos aqui relembrar. Vamos só um minutinho. Show? Então vamos lá, pessoal. Vamos definir que isso aqui a gente vai utilizar muito essa estrutura. Estrutura de preço. A estrutura de preço de futuros é muito mais complicada que a de ações. Cada commodity é cotada em diferentes unidades e incrementos. Então a gente vai aqui, ó, a estrutura de preço de futuro é muito mais complicada que a de ações. Show, a gente já entendeu isso? Cada commodity é cotada em diferentes unidades e incrementos. O mercado de grãos, por exemplo, é cotado em centavos por bushel. Centavos por... O gado em centavos por libra. Ouro e prata em dólares por onça. E a taxa de juros em pontos base. O trader precisa conhecer os detalhes do contrato de cada mercado. O que taxa de câmbio? Então, a gente já sabe, né, pessoal, que o trader precisa conhecer os detalhes do contrato de cada mercado, né? Que que a taxa de câmbio é negociada. Como cada contrato é cotado, e que taxa de câmbio é negociado e como cada contrato é cotado, quais são os incrementos de preço máximo e mínimo e quanto valem esses incrementos. Então, o
pessoal, o cara que está entrando aí no ramo do trader, o cara que quer entrar aí no mercado financeiro, você tem que ter essa noção, pessoal. A gente tem que ter essa noção sobre é, é, sobre essas taxas de juros em pontos bases. A gente tem que conhecer cada cotação, cada contrato, cada ativo que a gente vai estar operando futuros. Então a gente tem que entender bem o que aquele tipo de commodity, porque a gente vai operar diversos aí mercados. Então a gente tem que saber cada mercado. A gente vai operar o mercado de ouro, a gente vai mercar o mercado de grão, o mercado de criptomoedas, a gente vai operar futuros, índices, ações também, a gente vai estar operando também ações. Então a gente vai estar englobando isso aí tudo. Então a gente tem que saber o que a gente vai estar operando e como são as taxas e como que são os contratos e como cada ponto funciona. Show? Então vamos lá. Tempo de vida limitado. Tempo de vida limitado. Então vamos embora lá. Tempo de vida limitado. Ao contrário das ações, né, pessoal? Então vamos lá. Ao contrário das ações, contratos de futuros têm data de validade. Por exemplo, o contrato de um título do governo de março de 1999 expira em março de 1999. O contrato de futuros típicos é negociado por cerca de 1 ano e meio antes da data de vencimento. Então vê aí, o futuros tem 1 ano. Show, né? Títulos públicos também são anuais, né? Então vamos lá. Contratos de futuros típicos é negociado por cerca de 1 ano e meio antes da data de vencimento. Assim, em qualquer momento, pelo menos meia dúzia de diferentes contratos mensais estão negociando a mesma commodity ao mesmo tempo. O trader precisa saber que contratos negocia o trader. Então vamos lá, pessoal, tô falando pra gente aqui, ó. O trader precisa saber que contratos negociar e quais evitar. Esta questão é explicada mais adiante no livro. Essa característica de tempo de vida limitado causa alguns problemas para previsão de preço no longo prazo. Ela implica a necessidade de continuar de obter novos gráficos, assim que os velhos contratos param de ser negociados. Os gráficos de um contrato vencido não têm muita utilidade. É preciso obter novos gráficos para os contratos novos, juntos de seus próprios indicadores técnicos. Essa rotatividade constante dificulta muito a manutenção de uma biblioteca de gráficos continuar. Para o usuário de computador, isto também exige mais tempo e gastos, visto que é necessário obter constantemente novos dados históricos em medida que os antigos contratos vencem. Então a gente vê aí que o seu estudo gráfico num ano, ele praticamente não é que alguns dados assim, né, sobre topos e fundos ali podem ser muito utilizados para a gente definir correlações,
mas o estudo do mercado durante um ano para o outro ano, ali tem essa divergência aí, porque as coisas podem mudar, as empresas podem trabalhar num ritmo maior, algumas num ritmo menor, então a oscilação não deve ser igual aos os meses aos anos anteriores, né? Porque antigamente a gente tinha, até hoje tem trens, vagões, hoje a gente tem caminhões. Então, com o tempo, tudo vai se moldando, tudo vai se mudando, correto, pessoal? Então, a gente fica aí e também lembrar que os ativos eles têm vencimentos, né? A gente tem que estar de olho nisso aí. Então, vamos lá. Existem exigências de margens menores. Exigências de margens menores. Esta provavelmente é a diferença mais importante entre ações e futuros. Todos os futuros são negociados com margens que geralmente são inferiores a 10% do valor do contrato. O resultado das condições com margens tão baixas é uma enorme alavancagem, movimentos de preço relativamente pequenos em que qualquer direção tende a exercer um impacto maior nos resultados das negociações em geral. Por esse motivo, é possível ganhar ou perder grandes somas de dinheiro muito depressa. Opa! É possível ganhar ou perder grandes somas de dinheiro muito depressa com futuros. Como o trade estabelece uma margem de apenas 10% do valor do contrato, um movimento de 10% em qualquer direção dobrará ou acabará com seu investimento. Ao aumentar o impacto de ao aumentar o impacto de até mesmo movimentos pequenos no mercado, o fator de autoalavancagem às vezes faz os mercados de futuros aparecer mais voláteis do que realmente são. Por exemplo, enquanto alguém diz que ficou a zero por causa do mercado futuros, lembre-se de que ele só comprometeu 10%. Então vamos lá, pessoal, vamos lá interpretar aqui. Por exemplo, quando alguém diz que ficou a zero por causa do mercado de futuros, lembre-se que ele só comprometeu 10%. Show. Do ponto de vista da análise técnica, o fator de autoalavancagem torna o time do mercado futuro muito mais crítico do que no de ações. O timing correto dos pontos de entrada e saída é crucial nas negociações de futuros. É muito mais difícil e frustrante que a análise de mercado. Então a gente vê aqui, né, pessoal, que o time correto dos pontos de entrada e saída é crucial na negociação de futuros. É muito mais difícil e frustrante que a análise de mercado. Principalmente por esse motivo, as habilidades de negociações técnicas tornam-se indisponíveis para um programa de negociações de futuros bem-sucedido. Show, então a gente vê aí, pessoal, por ter uma liquidez alta, uma alta demanda, várias operações, principalmente por esse motivo, as habilidades de negociações técnicas tornam-se
indispensável para um programa de negociações de futuro bem-sucedido. Então, é indispensável para um programa de negociações futuros bem-sucedido, pessoal. Aumenta o impacto dos pequenos mercados de porque esse mercado de futuros, pessoal, ele tem uma alavancagem muito alta. Tipo assim, os contratos eles te dão uma margem de alavancagem muito grande. 10% de um capital alavancado, isso se torna muito grande. Pode trazer um retorno muito bom, correto, mas pode trazer também percas muito sim, consistentes também, né? Esse mercado é muito volátil e é difícil para um programa de negociações futuras bem sucedido. Então a gente tem que ter aí, né, todo uma análise e tirar dessa análise do padrões aí do mercado, trazer esses dados e depois a gente aplicar o nosso capital. Tem que ficar bem atento aí. Então vamos lá. O prazo é muito menor devido a esse fator de alta alavancagem e a necessidade de acompanhamento atento da posição do mercado. O horizonte de tempo do trade de commodities então vamos lá, o horizonte de tempo do trade de commodities é inevitavelmente menor. Técnicos do mercado de ações costumam analisar mais o cenário de longo alcance e fala em prazos que estão além da preocupação do trade médio de commodities. Os técnicos da bolsa de valores falam sobre como o mercado estará dali a 3 ou a 6 meses. Traders de futuro querem saber onde os preços estarão na próxima semana, amanhã ou talvez na mesma tarde. Isso exigiu um aperfeiçoamento da ferramenta de curtíssimo prazo. A média móvel é um exemplo. A gente olha muito show. Na mesma tarde, isso exigiu aperfeiçoamento da ferramenta de curtíssimo prazo. A média móvel é um exemplo. As médias mais observadas no mercado de ações é de 50 e 200 dias. Em commodities, a maioria das médias móveis fica abaixo de 40 dias. Por exemplo, uma combinação de média móvel popular em futuros é de 4, 9 e 18 dias. Então a gente vê aí, pessoal, que ele passa aqui para nós também essas médias móveis aí. A gente vou estar até relendo aqui porque a gente tem que ficar atento. Os trades de futuro querem saber onde os preços estarão na próxima semana, amanhã ou talvez na mesma tarde. E isso exigiu o aperfeiçoamento de ferramentas de curtíssimo prazo. A média móvel é um exemplo. As médias móveis, as médias mais observadas no mercado de ações, né? Então a gente não está falando de futuro, a gente está falando de ações, é de 50 e 200 períodos. Em commodities, a maioria das médias móveis fica abaixo de 40 dias. Por exemplo, uma combinação de média móvel popular em um futuro é de 4, 9 a 18 dias. Então, show. Então, vamos lá, pessoal. Maior dependência do time. Maior dependência do time. Vamos para cima. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora. Tem uma horinha aqui boa ainda. Show.
Então vamos lá terminar esse conteúdo aqui. A maior dependência do time. O timing é tudo na negociação de futuros. Então, pessoal, o time da operação, tudo na negociação de futuro, determina a direção correta do mercado. Resolve apenas uma parte do problema da negociação. Se o time do ponto de entrada for perdido por um dia, ou às vezes até em alguns minutos, isso pode significar diferença entre ganho e perda. Já é ruim o suficiente estar do lado errado do mercado e perder dinheiro. Estar do lado certo é ainda assim perder dinheiro. É um dos aspectos mais frustrantes e angustiantes das negociações de futuros. É desnecessário dizer que o time tem uma natureza quase puramente técnica, pois os fundamentos raramente mudam em uma base diária. Então, quis falar aqui que o trader de negociações futuras, pessoal, ele tem que ser quase um cirurgião. Ele tem que ter uma técnica estilo um sniper mesmo. Ele tem que atirar em pontos específicos e entrar em operações decididamente em pontos ali extremamente corretos. Então a gente não pode errar em hipótese alguma. É tipo um scalp. Eu gosto muito dessa operação chamada scalp, porque o preço ele está formando uma barra de queda, e nessa barra de queda você pega um, um, um ponto como que eles falam, é muito show, é, quando o trader, como que fala, o scalp é quando a barra dá aquele retorno, pessoal. Ela faz a barra, só que o fechamento dela é um pouco acima. Ou ela também pode dar só aquele suspiro e você pega aquela operação. Assim, é um dos traders mais top que eu acho. Tem vários outros também, né? Mas esse é um trader sim que eu gosto muito. Eu acho muito chique. Quem sabe operar esse tipo de scalp. Muito arriscado, muitíssimo arriscado, extremamente. Quem entra nessas operações aí é caras que têm um controle emocional e um controle de próprio assim muito top. Então a gente vê aí que esse mercado a gente tem que saber estar do lado certo, e ainda assim tem a probabilidade de perder dinheiro, pessoal. Correto? É fundamental. é, Vamos ler aqui. É necessário dizer que o time tem uma natureza quase puramente técnica, pois os fundamentos raramente mudam em uma base diária. Correto? É porque os preços não é como as ações que têm um longo prazo. Mesmo que ela está na queda, você vê uma ação na queda, mas em longo prazo ela tem aquela demanda de respiro de alta, respiro de baixa, e tem essa facilidade aí. Diferente do futuro, que a tendência ali no mercado ela muda minutos, em segundos, em meia hora ela já está oscilando muito. Depende da notícia, depende de um grande fundo que entrou ali. Então a gente fica atento a isso aí. Vamos lá. Menor dependência de média e indicadores do mercado. Então vamos lá. Menor dependência de médias e indicadores de mercado. A análise do mercado de ações se baseia gradualmente no movimento das médias amplas de mercado, como o índice Dow Jones Industrial, a Verance ou o S&P 500. Além disso, indicadores técnicos que
nem medem a solidez ou instabilidade do mercado mais amplo, como linha de avanço, declínio da Nasdaq ou a lista de novas altas e novas baixas. São bastante empregos, são bastante em... Opa, pessoal, vamos dar outra volta aqui. Vamos voltar aqui para a gente pegar bem menor dependência de médias e indicadores de mercado. Menor dependência de médias e indicadores do mercado. A análise do mercado de ações se baseia gradativamente no movimento das médias amplas do mercado, como o indicador Dow Jones Industrial, Average ou o S&P 500. Então esses índices refletem muito nas ações, pessoal, né? A gente tem como, além disso, indicadores técnicos que medem solidez ou instabilidade do mercado mais amplo, como a linha de avanço e declínio da Nasdaq, ou a lista de novas altas e novas baixas. São bastante empregados, enquanto os mercados de commodities podem ser rastreados usando-se médias. O mercado de commodities podem ser rastreados por usando-se médias como o índice de preços de futuros do Commodities React Bureau CRGB, menos em fases e datas, a abordagem de mercado mais ampla, a análise do mercado de commodities se contrata mais na ação do mercado individual. Dessa forma, os indicadores técnicos que medem a tendências mais amplas de commodities não são muitos usados, com cerca de apenas 20 mercados de commodities ativos, não há necessidade. Fiquei aqui meio perplexo aqui agora nessa terminologia. Eu entendi que a análise do mercado de ações se baseia gradativamente no movimento das médias amplas do mercado, como o índice Dow Jones, a vale. Então quis dizer que o mercado de ações ele também ele é interligado. Isso eu já sei que ele é interligado com, porque existe aí um cara que estudou o mercado que diz que a correlação dos índices, eles têm essa correlação. Mas fala aqui sobre os indicadores, refletem no preços muito complexos aí, pessoal. São bastante empregados enquanto o mercado de commodities pode ser rastreado usando as medidas como índices de preços dos futuros do commodities e tal. Esse termo aqui nunca ouvi falar, ó. Essa ênfase é dada à abordagem de mercado mais ampla. A análise do mercado de commodities se concentra mais na ação de mercado individual. Dessa forma, os indicadores técnicos que medem a tendência mais ampla das commodities não são muito usados, com cerca de apenas 20 mercados de commodities ativos, não há necessidade. Então vamos lá. A gente vê aí que a lista de ativo a gente pode definir aí como que tá o preço, né? Como que tá a demanda ali, né? A gente pode ter essa correlação. Não entendi muito, pessoal. Fica aí para nós voltar aqui nesse termo. Vamos lá que o tempo tá aula muito prática, aula muito teórica aqui.
Ferramentas técnicas específicas. Vamos lá. Embora a maioria das ferramentas técnicas originalmente desenvolvidas no mercado de ações tenha algumas aplicações no mercado de commodities, elas não são usadas exatamente das mesmas formas. Por exemplo, padrão gráfico em futuros geralmente tende a não se formar tão completamente como no caso de ações. Traders de futuros dependem gradativamente de indicadores de curto prazo que enfatizem sinais de negociações mais precisos. Esses pontos de diferenças e muitos outros são discutidos mais adiante nesse livro. Então vamos lá. Finalmente, há outra área com diferente significado entre as ações e futuros. A análise técnica de ações depende muito mais do uso de indicadores de sentimento e analisa de fluxo de fundo. Indicadores de indicadores de sentimento monitoram o desempenho de diferentes grupos, como lotes fracionários, fundos mútuos e especialistas de pregão. Dar-se muita importância a indicadores de sentimentos que medem a situação geral de alta e baixa dos mercados com base na teoria de que a opinião das maiorias normalmente está errada. A análise de fluxo de fundos se refere a posições de caixa de diferentes grupos, como fundos mútuos ou grandes contas institucionais. O raciocínio aqui é de que quanto maior a posição de caixa, mais fundos estarão disponíveis para comprar da ação. A análise técnica nos mercados de futuros é uma forma muito mais pura de analisar de preço. Embora até certo ponto a teoria da opinião contrária também seja usada muito mais em fase dada análise de tendência básica e a aplicação de indicadores técnicos tradicionais. Então a gente acompanha aqui, pessoal, que as ferramentas técnicas específicas, as ferramentas específicas do mercado, elas consistem no fluxo, nos indicadores de sentimento. A gente vai estudar muito sobre isso aí, o fluxo de fundo, né? O caixa. A gente tem aí várias ferramentas que medem esse fluxo de quem quer comprar em tal preço, quem quer vender em tal preço. A gente tem, não em todos os mercados, né? A gente não consegue ter igual no mercado Forex. Isso já é barrado. As instituições não deixam você ver o, o fluxo de compradores, o fluxo de vendedores, mas a gente tem ferramentas que podem ter essa análise. Já no mercado de mini índice, a gente já tem essa ferramenta de fluxo que a gente compõe, chamado fluxo match price. A ferramenta, eu não sei se eu abro aqui para vocês ver, mas a gente tem essa ferramenta de fluxo aí mais técnica, abordando mais sobre isso, né? Show. Então os indicadores técnicos tradicionais a gente tem que usar. A análise técnica dos mercados de futuro é uma forma muito mais pura de analisar de preço, embora até certo ponto a teoria da opinião contrária também seja usada, mas em fase a data análise de tendência básica e aplicações de indicadores técnicos tradicionais. Show. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Conteúdo muito massa aí. A gente vai abordando esse tema aí. Deu nossa hora aqui.
Mas a gente vai abordando esse tema aí, essa aula muito top é sobre análise do mercado. Eu sei que é um pouco complexo pegar, quem quiser o PDF aí e quiser fazer seu estudo, a gente está passando aí por uma gama de estudo. Então, pessoal que está afim de estar com a gente aí e querer estar estudando, só chamar eu aqui que eu te mando o PDF aí, viu? Então, aqui é o Taislan Trader e é game. Até a próxima aula. Tamo junto aí.